Boa noite, tudo bem com vocês? É muito bom ter você aqui hoje para mais um programa Viva, uma experiência real. Esperamos que você aprecie os momentos que terá conosco hoje e as nossas boas-vindas também ao pessoal conectado na nossa transmissão web. Muito obrigado por sua companhia cada semana. E se você está conosco, quem sabe hoje pela primeira vez, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos, a cada semana, uma experiência real com Deus. Eu quero lembrar você sobre o acesso às nossas séries. Muita gente nos escreve, manda e-mails, solicitando para rever algum dos conteúdos que a gente tem aqui. E todas as nossas séries estão disponíveis no nosso website, www.novasemente.org, e podem ser acessadas e assistidas a qualquer hora. E você também pode baixar tanto o áudio dos temas, ou então assinar o nosso podcast, para ter acesso constante aos conteúdos, às séries, os temas que temos aqui, diretamente no seu smartphone ou no seu tablet, e assim a gente fica conectado. Há algumas semanas, o pastor Kleber tem apresentado já esta série, a série Descontaminados, e hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre a influência das nossas ações, das nossas falhas, dos nossos fracassos, em nossa vida e nos nossos relacionamentos. O título da mensagem de hoje, Lixo Fatal. Vamos falar um pouco sobre aquilo que as pessoas costumam colocar embaixo do tapete do coração, mas que muitas vezes traz consequências que não nos fazem bem. Eu me lembro, minha experiência de criança, o meu irmão, Felipe, ele achou um esconderijo para a mesada dele. Ele percebeu que um dos parquês, um dos tacos, que ficava embaixo do tapete, podia ser retirado, e ele fez aquilo ali de cofre. Ele trocava a mesada dele e ele escondia ali. E eu me lembro quando nós saímos numa viagem de férias, nós recebemos uma visita em casa, nas férias. E adivinha o que é que o bandido achou embaixo do tapete da sala? A mesada do meu irmão. Quando nós voltamos de férias e soubemos do assalto e tal, a primeira coisa que ele foi procurar foi a mesada dele. E adivinha? A pergunta do meu irmão: quem ia achar um dinheiro embaixo do tapete escondido? Pois é. Acontece que aquilo que eu e você escondemos embaixo do tapete, um dia pode ser descoberto. Recentemente, um conceito que tem sido constantemente revisto, analisado e descartado é o da compartimentalização do ser humano. Até algum tempo atrás, esperava-se que você desempenhasse distintos papéis na vida e que um não interferisse no outro. Por exemplo, o seu papel familiar não deveria prejudicar ou interferir no seu papel profissional. E o mantra, a oração desse tipo de pensamento é que você devia deixar os seus problemas pessoais do lado de fora do trabalho. E o contrário também era verdade. Você não devia levar os problemas do trabalho para dentro de casa. A minha pergunta é: será que isso é plenamente possível? Ano passado, uma pessoa resolveu nos visitar, veio aqui pela primeira vez, e se aproximou de um dos nossos voluntários aqui e começou a conversar com ele um pouco, se informando sobre quem éramos, o que fazíamos aqui. E ele percebeu uma angústia muito grande no visitante. O nosso voluntário, conversando com ele, descobriu o seguinte. Ele disse que há 6 meses, todos os dias de manhã, ele se despedia da sua família, dava um beijo, um abraço na esposa, na filha, e saía para o trabalho. Um trabalho que ele já havia sido demitido há 6 meses. Por 6 meses, esse homem não conseguia compartilhar com a família os problemas que ele tinha no trabalho. Ou melhor dizendo, o trabalho que ele não tinha mais. Assistiu a programação e depois, no final da programação, ele procurou de novo aquele novo amigo e desabafou. Hoje eu me despedi de novo da minha mulher e da minha filha. Só que hoje eu tinha o objetivo de me suicidar. E Deus me trouxe aqui. Eu estou saindo daqui hoje mais forte para encarar a minha família e para pedir que eles me ajudem a resolver os meus problemas, porque eu não consigo mais sozinho. Aquilo que a gente não pode esquecer, de maneira nenhuma,
é que nós somos seres integrais. O que acontece em uma área da vida afeta todas as demais. Tudo está interligado. E em um momento ou outro, os problemas de uma área da vida vão influenciar e alcançar as demais. É impossível esconder-se de si mesmo. E a forma como você lida com os seus próprios erros e fracassos vai determinar o tipo de vida que você vai ter. Mas além do relacionamento com as pessoas e com a gente mesmo, muitos, talvez até conscientemente, têm escondido de Deus aspectos da nossa vida que são errados, que vão contra os princípios de Deus. Isso pode ser uma atitude, pode ser um hábito, pode ser algo que nos leva a agir de maneira contrária à vontade de Deus. E essas coisas são aquilo que a Bíblia chama de pecado. E talvez você se pergunte, mas o que é pecado? E eu queria, nesse momento, permitir que a Bíblia nos dissesse ou nos definisse. João, a carta de João, diz que todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Queridos, quando eu e você tentamos esconder coisas que nós sabemos não são corretas, isso tudo influencia o nosso relacionamento com os outros, mas também o nosso relacionamento com Deus. A mesma carta de João nos diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Há um outro texto da Bíblia que completa essa ideia. No livro de Provérbios, Salomão nos diz o seguinte: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. O nosso relacionamento com Deus é prejudicado quando tentamos esconder, inclusive dele, coisas que tentamos esconder de todas as pessoas. Essa busca por convergência pessoal interior deve ser fundamental para uma vida rica e significativa. E mais uma vez, a forma como eu e você lidamos com a nossa bagagem, tanto os nossos erros quanto os nossos acertos, vai definir quem nós somos hoje e o que nós vamos ser no futuro. Essa noite eu quero convidar você para juntos buscarmos um melhor caminho, para nos livrarmos desse lixo fatal que são as nossas falhas, os nossos pecados, e que a gente vai colecionando ao longo da vida. Para propor uma limpeza do seu interior, eu sugeriria 3 passos para você. O primeiro deles, reconheça o ciclo. Esse é o primeiro desafio que nós precisamos enfrentar. Precisamos entender que existe um ciclo muito comum em relação aos nossos erros e os nossos pecados. E eu dei um nome a esse ciclo: errar, esconder, mentir e culpar. Esse ciclo é um ciclo muito antigo. Eu me lembro de algumas histórias da Bíblia que mencionam pessoas que foram apanhadas e viveram este ciclo. Por exemplo, a primeira história da Bíblia, Adão e Eva. Eva toma do fruto que Deus havia proibido que ela comesse, e Adão também toma do mesmo fruto, os dois comem. E quando Deus vai procurá-los para um encontro regular que ele tinha com eles a cada dia, Adão e Eva, depois de terem errado, depois de terem falhado, simplesmente se escondem, como se isso fosse solucionar ou resolver o erro que eles haviam cometido pouco tempo atrás. Errar e esconder. Mas Deus os encontra finalmente e pergunta o que está acontecendo. E ele vai para Adão, e Adão, o que aconteceu? Adão havia errado, se escondido, e agora ele começa a dizer: bom, eu não tive culpa, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa deve ser metade dela e metade sua. Mentir, errar, esconder, culpar. Deus vai e conversa com Eva. E Eva, é verdade isso que Adão está falando? Não, não é verdade não. O problema foi a serpente que o Senhor criou. Ela é a verdadeira culpada. E esse ciclo é tão forte. Na geração seguinte, os filhos do casal, Caim e Abel,
se veem presos a esse ciclo também. Os dois levam uma oferta a Deus. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Caim, tomado de inveja, um sentimento violento, toma conta dele, assassina o próprio irmão. Falha, erro, um pecado. Deus vai até Caim e diz: onde é que está Abel, seu irmão? Sabe a resposta dele? Abel? Quem é o Abel? Eu não vi o Abel. Eu devia ter cuidado dele? Por acaso eu sou babá do Abel? Eu não sei onde ele está. Errou, escondeu, mentiu. Uma outra história bíblica. José, numa família grande de muitos irmãos, não era muito bem visto pelos seus irmãos. Ele tinha uns sonhos, e de quando em quando ele contava aqueles sonhos, e nesses sonhos ele sempre estava no centro, e os irmãos não gostavam nada de ouvir sobre os sonhos. Sabe o que aconteceu um dia? Quando eles tiveram a oportunidade, José fora de casa, longe dos cuidados do pai, eles resolvem matar o irmão. Um dos irmãos intervém e eles acham uma solução melhor. Vendem o irmão para ser escravo. Erraram, falharam. Retornam para casa e agora? O que fazer? Eles pegam a capa do irmão, rasgam, sujam de sangue e chegam para o pai e perguntam bem dissimuladamente: pai, será que essa aqui é a capa do José? O que será que aconteceu com ele? Será que um bicho pegou ele lá no campo? Errar, esconder, mentir, culpar. Esse ciclo busca iludir você de que é possível carregar os seus erros por toda a vida sem nunca ser prejudicado, sem nunca ser alcançado por eles, sem nunca ter que dar conta das coisas que eu e você fazemos. Esse ciclo quer aprisionar a nossa mente, dizendo para nós que a melhor solução para os nossos erros, para os nossos pecados, para as coisas ruins que acontecem na nossa vida, é jogar tudo embaixo do tapete. A mentira por detrás disso é que você tem o controle de tudo. E sabe qual é a pior parte disso? É que eu e você acreditamos nesse ciclo. E de verdade começamos a pensar: é fácil assim. Podemos errar e esconder. É só apagar o histórico de navegação no seu computador ou no seu telefone, esperando que ninguém descubra os sites que você navega? Ou então esconder os frascos para que ninguém saiba as pílulas ou o tipo de bebidas que você anda consumindo? Ou então amassar, rasgar, picar e jogar fora todas aquelas embalagens de chocolate e doces que você come de tarde escondido para ninguém descobrir? A sua mente diz: isso não vai dar certo. Mas o seu corpo diz: eu quero mesmo assim. E no final de contas a gente dá um jeito, a gente resolve isso e a gente esconde tudo. Afinal o ciclo diz: esconder, mentir, culpar. Mas amigos, eu preciso dizer para vocês que esse ciclo ainda tem mais um pedacinho. Tem mais uma volta que ele sempre dá. Ao errarmos, escondermos, mentirmos e culparmos, chega o momento de sermos descobertos. Esse ciclo sempre se fecha assim. Eu tinha 8 para 9 anos, e depois de uma semana de provas, chegou a sexta-feira, já não tinha mais prova. Nós havíamos nos mudado para 2 quadras ao lado da escola, então eu já ia sozinho para a escola. E naquela sexta-feira eu estava com uma preguiça de assistir aula. Mas meu pai me obrigou, depois do almoço, almoçamos ali e eu fui para a escola. Assim que eu cheguei na frente da escola, eu vi um colega meu de classe. Fui para ele e perguntei do lado de fora, na calçada ainda: vai ter aula hoje? Não sei, eu estou chegando agora, foi a resposta dele. Oba, obrigado. Você não sabe, né? Logo, se ele não sabe, não vai ter. E voltei para casa. Meus pais tomaram um susto, mas o que aconteceu? Falei: encontrei com um colega e hoje não tem aula. E foi uma sexta-feira deliciosa em casa. Acontece que a monitora, a funcionária do colégio que trabalhava na portaria, ela ia à igreja junto com a minha família. E no dia seguinte estávamos todos lá na igreja. Eu, meu pai, minha mãe e a tia da portaria. E a primeira pergunta que a minha mãe fez para ela: não teve aula ontem?
Você já sabe o fim da história, né? Bronca do pai, da mãe e da tia da portaria. Seu lixo acompanha você. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser descoberto. A Bíblia já nos dizia isso. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Há um outro texto ainda. Se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Mais cedo ou mais tarde, você acaba sendo descoberto. Este é o ciclo verdadeiro. Errar, esconder, mentir, culpar e ser descoberto. E queridos, enquanto nós não reconhecermos que em algum momento seremos vítimas de tudo aquilo que nós escondemos, continuaremos presos a esse ciclo de errar e esconder, errar e esconder, errar e esconder. E é apenas uma questão de tempo, até que os nossos castelos de areia desmoronem, até que a pessoa perfeita que eu e você fingimos ser muitas vezes, se mostre como realmente é, em todos os detalhes e em cores vívidas. Portanto, se a gente quer passar por esse processo de uma limpeza interior, precisamos reconhecer a existência desse ciclo de errar, esconder e ser descoberto, para podermos nos libertar dos atos e dos fantasmas do passado. Mas para limpar o nosso interior, além de reconhecer, nós precisamos também decidir buscar um novo caminho. A Bíblia nos diz num lindo salmo, uma oração a Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por caminhos retos e seguros. Em um outro salmo, o Salmo 25, declara que Deus conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Se você está cansado de ter que lidar com os seus problemas, antecipe-se ao erro. Busque um caminho melhor antes de tomar as suas decisões. Procure sabedoria de Deus. Este é um hábito que nós precisamos desenvolver. Em vez de ter que errar e esconder, por que não se antecipar e tomar melhores decisões? Você sabe que a maior parte das decisões que a gente toma acontece no piloto automático? Há uma série de coisas que a gente faz no dia que a gente nem pensa nelas. Fazemos coisas sem pensar nas possibilidades, sem levar em conta o princípio da causa e da consequência. Simplesmente fazemos. Você conhece a terceira lei da mecânica de Newton, né? Ela diz que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. E pela minha experiência de vida, parece que essa lei funciona em outras áreas da vida também. Ação e reação se aplica em outras circunstâncias do dia a dia. Eu lembro de algumas histórias da Bíblia. Por exemplo, Abrão. Abrão foi um grande líder. Ele é considerado patriarca por judeus e muçulmanos. E Deus o chama de seu amigo. Ele fez uma promessa. Abrão, você vai ser pai de uma grande nação. Acontece que ele e a esposa, Sara, não tinham filhos. Sara era estéril. Mas Deus havia dito. E agora, eles se viam naquela circunstância. Envelhecendo e a promessa de Deus sem se cumprir. Num dia, não sei porquê, entraram no assunto. E Sara disse assim, Abrão, e se a gente desse uma ajudinha para Deus? Eu tenho aqui a minha serva, a escrava, Agar. Você a toma por mulher e o filho dela vai ser meu filho. Isso era um costume que existia naquela época. Os filhos nascidos na casa de alguém faziam parte da sua família. E Abrão falou, não é que é uma boa ideia? E sem pensar muito, tomou Agar. E o filho dela, Ismael, foi o primeiro filho de Abrão. Acontece que esse não era o filho que Deus havia prometido a Abrão. Mais de 10 anos à frente, e Sara ficou grávida. E Isaque, este era o filho da promessa de Deus. Mas uma decisão mal pensada, mal avaliada, e 2 povos surgiram, os descendentes de Ismael
e os descendentes de Isaac. Dois povos que até hoje não convivem bem. Causam dor, sofrimento e morte um ao outro, por causa de uma ação e decisão, sem o conselho e sem sabedoria. Um outro personagem da Bíblia é Josué. Josué foi um grande líder. Ele substituiu Moisés, que havia liderado o êxodo do Egito. E a primeira missão de Josué à frente de Israel era enfrentar a cidade fortificada de Jericó para tomar posse da terra de Canaã, que havia sido prometida a Abrão. Josué se sentiu pequeno para a tarefa, buscou orientação de Deus, e Deus disse: vocês só olhem, vão rodar em torno da cidade, mas o resto faço eu. E a semelhança de muitas outras batalhas do Antigo Testamento, Deus entrou em juízo contra os povos pagãos, e Israel apenas olhou. E a cidade fortificada logo espalhou a notícia que ela havia ruído, e Israel havia vencido a primeira batalha. Mas num momento de autossuficiência, o próximo desafio militar era uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. Sabe o que Josué fez? Bom, Jericó caiu. Ai, que é muito menor, não vai dar nem para o cheiro. Mandou alguém lá para fazer um relatório, trouxeram, e a conclusão foi a seguinte: manda 4.000 e está resolvido. Queridos, assim que os 4.000 chegaram, foram surpreendidos pelo exército de Ai e voltaram correndo, amedrontados, apavorados, e ainda 36 morreram por causa de uma decisão mal planejada, sem pedir conselho de Deus. Se nós queremos mudar a nossa relação com as nossas falhas e com os nossos erros, nós precisamos mudar a forma como tomamos as nossas decisões. Antecipe-se. Busque orientação divina antes de tomar as suas decisões. Esse exercício da reflexão e a quebra do automatismo na nossa rotina é o melhor caminho para Deus nos ensinar a tomar melhores decisões, a fim de diminuirmos os nossos erros, as nossas falhas, porque fazemos muitas coisas sem pensar. Para falar a verdade, muita coisa que a gente enfrenta na vida, muito sofrimento podia ser evitado se buscássemos mais a Deus antes de tomar decisões, as pequenas e as grandes decisões da vida. Mas sabe a impressão que eu tenho? É que a gente prefere buscar a Deus para consertar as nossas bobagens. Está cheio de igreja, cheio de gente que só foi lá porque está com problema. E a oração é uma oração mais ou menos assim: por favor, Senhor, só dessa vez, faz um milagre, quebra essa para mim. Eu acho que essa é a oração que Deus mais recebe dos seres humanos. Eu queria repartir com vocês uma outra oração que eu aprendi alguns anos atrás. Ela diz mais ou menos assim: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés coloco todos os meus planos e projetos. Usa-me hoje para o teu serviço. Permanece comigo. E que toda a minha obra se realize em ti. Você não acha que essa é uma oração melhor? Precisamos criar este novo hábito na nossa vida. Buscar orientação e direção de Deus antes de tomarmos as nossas decisões. Peça sabedoria a Ele para antever os problemas, e Deus vai falar com você. Quando você orar pedindo sabedoria, Deus vai dizer: filho, vou te dar um conselho hoje. Muda o percurso para o trabalho. Deixa de passar naquela rua. Deixa de passar de frente daquele lugar. Vai por esse outro caminho, é melhor. Vai lá na sua agenda, filho, e tira aqueles contatos. Aquele lá, corta aquele nome, joga fora aquele telefone, esquece esse e-mail, esquece essa pessoa. Sabe esse relacionamento, filho? Se antecipe. Esse relacionamento só prejudica você. Corte relações. É a única maneira de você não se machucar mais. Se nós buscarmos orientação de Deus, Ele vai nos ensinar um dos grandes segredos para diminuirmos os nossos erros, os nossos fracassos. Ele vai dizer: filho, aprenda a cortar o mal pela raiz. O melhor caminho, o caminho da sabedoria e da direção de Deus, nos leva a diminuir as nossas falhas, a diminuir os nossos erros, os nossos pecados. Mas aqui entre nós,
perfeição não é algo que está ao nosso alcance, porque nós somos imperfeitos. Vez ou outra, eu e você vamos falhar. E quando isso acontecer, talvez você esteja se perguntando nesse momento, mas e aí? O que fazer? E nesse último passo, essa última reflexão sobre como enfrentarmos e passarmos por uma limpeza interior, precisamos entender o papel da confissão. E nesse momento nós nos deparamos com algo que é crucial no relacionamento com Deus. Algo que é crucial para uma vida ao lado de Deus. Há um conselho da Bíblia que eu queria repartir com vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O quanto de injustiça Deus consegue nos purificar, nos limpar? Toda. O que é confissão? Confessar é simplesmente ser honesto com Deus. É reconhecer que estamos errados quando Ele está certo. Reconhecer que naquela falta de paciência, que naquele sentimento de inveja, ou quem sabe aquele ato egoísta, falta de respeito, pecamos contra Deus, ofendemos a Deus. Enfim, confessar os nossos pecados nada mais é do que reconhecer tudo aquilo de errado que fazemos, pedindo perdão ao nosso Criador. Simples assim. Deus, o Senhor estava certo e eu errei. Por favor, me perdoe. Será que nós estamos conscientemente ignorando alguns princípios de Deus? Coisas que sabemos que deveríamos fazer, que é o melhor, mas preferimos fazer as coisas do nosso jeito. E vamos colecionando essas coisas erradas, ignorando Deus. Quando eu e você acariciamos qualquer ato de iniquidade, quando abrimos o nosso coração e guardamos lá dentro essas coisas ruins, se somos guiados por pecados conscientes que cometemos, até as nossas preces terão dificuldade em chegar a Deus, porque poluímos o nosso interior. Davi, no Salmo 66, diz: se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Porque isso vai nos matando no relacionamento com Deus. Mas há uma segunda dimensão da confissão que eu queria repartir com vocês hoje. E essa dimensão diz respeito às pessoas que as minhas decisões e os meus atos prejudicaram. Quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, uma família estava passando por um momento muito difícil. A esposa veio conversar comigo e me disse que a filha, uma adolescente de 13 anos, entrou no escritório do pai para fazer uma pesquisa de escola na internet e descobriu os sites que o pai visitava, viciado em pornografia. A menina ficou horrorizada em imaginar que o pai dela era um monstro viciado em sexo. Quando a esposa conversou comigo, ela disse: pastor, a pior parte dessa história é que ele finge que não está acontecendo nada. E a nossa família está destroçada. Quando as nossas ações prejudicam as pessoas que convivem com a gente, quando causamos dor aos outros, não adianta fingir que nada aconteceu. Não adianta nem apenas uma oração para Deus pedindo perdão. Precisamos receber dele coragem para enfrentar os nossos erros, as nossas falhas, e resolvermos com as pessoas que machucamos. A Bíblia nos deixa um conselho. Tiago escreve: confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Porque a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Quando buscamos as pessoas que temos prejudicado, quando abrimos o nosso coração e, vulneráveis, contamos a elas as nossas falhas, os nossos fracassos, e pedimos que Deus esteja conosco ali, Deus cura as nossas feridas. Talvez você esteja arrastando com você
um passado muito grande. Deus quer curar você. Deus quer trazer paz ao seu coração. E enquanto desprezarmos que existem consequências, se estivermos constantemente em contato com o lixo tóxico dos nossos pecados, a nossa vida corre um risco fatal de que os nossos relacionamentos estejam envenenados com Deus e com o próximo. Eu tinha 10 anos de idade quando, sem entender muito o que estava acontecendo, era tudo novidade para a maior parte das pessoas no Brasil. Um homem que morava em Goiânia, chamado Devair, dono de um ferro velho, assim noticiou a televisão. Entrou num hospital abandonado, a fim de levar para o ferro velho aquilo que ele achava ser lixo que as pessoas tinham deixado para trás. E depois de algum tempo desmontando o aparelho radiológico, quando o dia estava acabando e a noite chegando, os 20 gramas de cloreto de césio 137 começaram a emitir uma luz radiante, uma linda luz azul. Devair ficou encantado com aquele material. Começou a mostrar para as pessoas, sua filha, sua esposa, algumas pessoas da vizinhança. E aquele lixo inofensivo contaminou mais de 113 mil pessoas em Goiânia. Maria Gabriela, a mãe, a esposa, e a menina Leide, de 6 anos de idade, com alta exposição ao césio, morreram em 23 de outubro de 87. O Devair teve uma sobrevida de mais 7 anos, e durante 7 anos ele conviveu com a culpa de brincar com um lixo tóxico. Se encantou com o brilho azul e não percebeu o poder fatal daquele lixo em sua casa e na vida da sua família. Queridos, só Deus tem condição de lidar com o lixo tóxico da nossa vida. Eu e você não temos. Tudo o que os nossos erros e os nossos pecados podem fazer na nossa vida é nos trazer dor, sofrimento, ansiedade. Mas se eu e você, através da confissão, formos a Deus, Ele pode nos trazer paz. E essa noite, ao pensarmos sobre uma limpeza interior, eu não posso deixar de convidar você a uma prece que pede que o perdão de Deus esteja presente na nossa vida e que nos dê sabedoria e força para lidarmos com aquilo que só Deus está habilitado a lidar. Você ora comigo? Bom Deus, estamos diante de Ti esta noite, trazendo tudo o que somos, tudo o que vivemos e colocando diante de Ti. A fotografia da nossa vida não é tão colorida assim. Existe muita coisa que precisa ser tirada e só o Senhor sabe como fazer isso na nossa vida. Por isso te pedimos nessa sincera oração, tem misericórdia de nós, nos trata com o Teu perdão e nos dá a Tua sabedoria para escolhermos um caminho melhor do que aquele que temos andado até aqui. E nos ajude a experimentarmos este sentimento de estarmos limpos, de não termos vergonha de quem somos, mas pela confiança e pela fé que temos em Cristo Jesus, nos sentirmos renovados nele, que é o nosso Salvador. O nosso pedido esta noite, perdoa-nos e faz-nos pessoas melhores. Ouve a nossa oração, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, te dê uma nova semana, uma semana de novos horizontes, uma semana de paz.